Você deseja ter uma família abençoada? Você deseja ter uma família que possa experimentar as bênçãos do Senhor? Bem, esta é uma pergunta que eu creio que todos que estão me ouvindo podem respondê-la positivamente, pois todos nós desejamos ter uma família abençoada. Deus abençoe a minha família. Certamente esta frase faz parte da oração de todos nós. Eu me lembro que em 2012 eu escrevi um artigo para um blog pessoal que eu tinha. Numa época, se não me engano, ainda não tinha o Facebook, ainda estava surgindo o Facebook aqui no Brasil. E aí eu criei um blog, eu botei um artigo nesse blog que foi fruto de uma pregação que eu fiz, com o tema Deus abençoe a minha família. Foi um dos artigos mais lidos que eu já escrevi até então, mais acessados que eu já escrevi até então. E isso não era porque eu escrevi bem, porque eu não escrevo tão bem assim, eu não sou um bom escritor, mas é por causa do próprio tema. Deus abençoe a minha família. Era a oração de milhares de pessoas que buscaram lá naquele artigo que eu havia escrito. E é a oração de muita gente nos dias atuais, é também a minha oração, é a sua oração de pedir que Deus possa abençoar a nossa família. E para que nós possamos experimentar as bênçãos de Deus, não existe uma mágica para isso. Uma mágica em que você vai simplesmente tocar os dedos e isso vai aparecer. É necessário algumas atitudes, mas também não são qualquer atitudes. São atitudes que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra. E nós encontramos isso lá em Josué, no capítulo 24, no versículo 14. Tem para nós lá algumas ilustrações tão importantes para nós que mostra como nós podemos experimentar uma família abençoada, como tomar atitudes para que eu e você possamos ter uma família repleta das bênçãos do Senhor. Josué capítulo 24, versículo 14, diz o seguinte: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso já está no último capítulo de Josué. Josué, que já estava próximo da sua morte, ele morreu com 110 anos. Ele escreveu, ele falou essas palavras, e essa última palavra aqui do verso que eu li, que ele falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, meus amados, eu ouvi essa semana uma história que me chamou muita atenção. Uma história, uma ilustração, em que dizia que um crente um dia estava na sua casa e de repente alguém bateu na sua porta. Ele abriu e era o diabo. E o diabo disse o seguinte para ele: deixe-me entrar na sua casa. E o crente disse: de modo algum, eu jamais deixarei você entrar na minha casa. No dia seguinte, o diabo foi novamente à casa do crente, bateu na porta e disse assim: deixe-me entrar na sua casa. O crente disse: de modo algum, eu jamais deixarei você entrar na minha casa. O diabo disse: olha, eu só vou entrar só um pouquinho, eu prometo. É só um pouquinho e eu entro. E aí o crente disse: de modo algum, você não vai entrar na minha casa. No dia seguinte, o diabo foi novamente, bateu na porta da casa do crente e disse o seguinte: deixa eu entrar na sua casa, por favor. Só um pouquinho, eu só vou entrar um pouquinho e nunca mais eu volto. O crente
pensou assim, eu vou deixá-lo entrar, né? Que problema tem? E aí ele para de me importunar só um pouquinho, né? Não tem nada a ver. E aí aquele crente abriu aquela porta da sua casa. O demônio entrou, colocou uma carniça, pregou um prego na sala, colocou uma carniça podre, putréfica e foi embora. E aí aquele mau cheiro, aquele fedor tomou conta de toda a casa, porque ele deu só uma brechinha. No dia seguinte, bateu novamente na porta da sua casa, era o demônio novamente. E o crente falou, mas você disse que não entraria, que aquela era a última vez. Ele falou, olha, você não sabia que eu sou o pai da mentira? E aqui na sua casa tem algo que me pertence. E o demônio pôde entrar na casa com seus pés sujos, sujar a sala, os quartos. Isso que acontece quando nós muitas vezes damos apenas uma pequena brechinha para Satanás. Quando nós abrimos apenas uma brecha na nossa casa e permitimos muitas vezes que ele entre por só apenas um segundo, por apenas um minuto, que pode de fato estragar a nossa casa e o nosso lar. Essa é apenas uma ilustração que traz para nós algumas verdades sobre as brechas que nós abrimos na nossa casa, na nossa vida, no nosso lar, para Satanás. Quais são as brechas que você tem dado aberto para Satanás? Quais são as portas que você tem deixado abertas, que tem permitido a intromissão de Satanás na nossa casa, na nossa família? A palavra de Deus, ela traz para nós aqui algumas atitudes, para nós permitirmos que nós tenhamos uma casa abençoada pelo Senhor, que tenhamos um lar abençoado pelo Senhor. Como eu disse, não é uma mágica, mas são atitudes que nós precisamos tomar orientadas aqui pela palavra de Deus. Sabe, meus amados irmãos, muitas vezes nós ignoramos isso. Ignoramos atitudes que nós precisamos tomar e que nós não podemos ser negligentes para que nós possamos experimentar uma família abençoada. Nós estamos no mês da família. Nós estamos orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele possa intervir na nossa casa, abençoar a nossa família, mas a Bíblia nos ensina algumas atitudes. O primeiro lugar é, de fato, servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. Se nós prestamos atenção no versículo que nós lemos, versículo 14, é o seguinte: pois temei ao Senhor e servir com integridade e com fidelidade. Essas duas palavras, integridade e fidelidade, nós sabemos muito bem, nós aprendemos isso desde criança, que são substantivos. Né? O substantivo ele traz uma qualidade ao verbo. E os verbos aqui é servir ao Senhor, é temer e servir ao Senhor. Não significa temer e servir ao Senhor de qualquer forma, mas com integridade e com fidelidade. O que significa integridade? A palavra integridade, ela vem da palavra integral. Significa o todo. É isso que eu e você precisamos servir ao Senhor com tudo o que somos, de forma integral. Não é servir ao Senhor, não é temer ao Senhor apenas uma parte nossa. Olha, a minha casa pertence ao Senhor todos os domingos. Todos os domingos as portas estão abertas, todos os domingos as crianças elas vão à igreja, mas na segunda, na terça, né, a minha geladeira tem lá bebidas alcoólicas. Dentro da minha casa tem adicionado músicas que não edificam a minha vida. No meu trabalho, eu estou envolvido com conversas e pratico palavras torpes. Servir ao Senhor não pode ser apenas por metade, não existe. Assim como não existe a meia grávida, né? Fulano está mais ou menos grávida. Não existe isso, ou está grávida ou não está. Assim também aquele que serve ao Senhor tem que ser de forma integral. O que Jesus quer de mim, o que Jesus quer de você é tudo, é o nosso tudo que nós somos, todo o nosso coração,
toda a nossa força. E essa integridade, além de integral, é também estar integrado. Integridade também significa estar integrado, conectado com Deus. Quantas vezes nós queremos servir ao Senhor, não de forma integral e nem integrado com a casa do Senhor, com os nossos irmãos, né, na igreja, porque não existe isso, não existe cristão solo, né, não existe, é como o casamento, você não pode construir um casamento sozinho, assim também é a vida cristã. Ela precisa estar integrada na igreja, que é o corpo de Jesus. Jesus é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Imagina se você se relacionar com a sua esposa, ou você dizer para a sua esposa que você só ama apenas a mente dela, né? O cérebro dela, que você não valoriza nada nela. E muitas vezes nós fazemos o mesmo com Jesus, quando nós dissemos assim, olha, eu sou de Jesus, mas não importa a igreja. Não importa estar conectado com a igreja é o corpo de Jesus. São as ações que Jesus faz aqui na terra. Eu e você, juntos, somos o corpo de Jesus. Estamos integrados também com o Senhor na nossa vida de devoção e de busca com o Senhor. E aí diz a outra palavra também, o outro substantivo, que é fidelidade. Fidelidade vem da palavra fiel, isso é bem mais fácil para nós compreendermos. A ideia de estar fiel. E também tem a ver com a ideia de compromisso. É ser constante nos hábitos e nas atitudes. Isso significa ser fiel. Ser fiel ao Senhor, servi-lo com integridade e com fidelidade. Eu tenho feito isso. Somente atitudes como essas poderá proporcionar que eu tenha uma família abençoada pelo Senhor. É claro que isso não diz respeito apenas o marido. O marido, ele é o sacerdote da casa. Mas não é somente o marido que tem que fazer isso, são todos. Né? Servir ao Senhor com essa integridade, com essa fidelidade. A segunda coisa, meus amados irmãos, a segunda atitude nós encontramos aqui nesse texto aqui, é que o Josué pede o povo para deitar fora os deuses, os ídolos, se desvencilhar daquilo que desagrada a Deus. Significa você desatrelar de tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus. É isso que o povo tinha que fazer, é isso que Josué desafiou aquele povo e que a palavra de Deus, contextualizada para os dias de hoje, desafia eu e você a nos desatrelarmos daquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, que atrapalha nosso relacionamento com os nossos parentes. Você quer saber de algo que muitas vezes nós colocamos como ídolo na nossa vida? Sabe qual é? Muitas vezes somos nós mesmos. Muitas vezes são os nossos próprios desejos, nossas próprias vontades. E aí, quando eu me coloco a mim mesmo como ídolo, eu sou incapaz de perdoar o meu pai, a minha mãe, o meu filho, a minha filha, o meu avô, a minha avó, meu tio, minha tia, quando eles erram comigo. Porque eu sou incapaz de liberar perdão, eu me coloco numa posição que é incapaz de também pedir perdão, porque eu me coloco numa atitude como se eu fosse tão assim, um Deus, um ídolo de mim mesmo, que é capaz de não reconhecer que erra, que comete pecados, que falha, que no ardor do momento fala uma farpa, troca uma palavra maldita que às vezes fere a esposa, fere o esposo, fere o pai, a mãe. E às vezes nós colocamos como ídolos na nossa vida a nós mesmos, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas pressuposições, e aí criamos no lar um ambiente de batalha, em que cada pessoa está se degladiando uns com os outros. O Senhor nos convida, de fato, a deixar os ídolos, a deixar aquilo que nós colocamos na nossa vida em primeiro lugar que não seja Deus. E o Senhor nos ensina a perdoar,
né? Isso é o perdão e o amor deve fazer parte da vida do cristão. Não é porque a nossa vida é perfeita, não é porque de fato pessoas vão nos magoar, pessoas vão nos entristecer. Ninguém nesse mundo é obrigado a satisfazer as nossas expectativas, nem mesmo o nosso cônjuge, né? Embora nós casamos com aquela mentalidade que o nosso cônjuge vai corresponder todas as nossas expectativas, isso não é verdade. Né? Nenhuma pessoa nesse mundo é capaz de satisfazê-lo por completo ou por completa, somente Deus. E nós precisamos nos desatrelar desses falsos ídolos que nós muitas vezes agarramos, essas crenças erradas que nós nos agarramos, muitas vezes baseadas até em traumas que nós tivemos, às vezes tivemos traumas com o nosso passado e transportamos para o relacionamento, para o casamento também. E por fim, meus amados irmãos, o Josué vai terminar com essa frase que é muito conhecida, citada por milhares de pessoas: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Depois de eu servir ao Senhor com integridade e fidelidade, depois que eu começar a perceber aquilo que desagrada ao Senhor na minha vida e que atrapalha o meu relacionamento com a minha família, na minha casa, eu preciso tomar uma resolução de que eu vou servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É claro que começa com uma atitude, uma resolução, de atitude que Josué tomou diante daquele povo em que ele fez esse desafio. O povo que estava esquecendo das promessas de Deus, ele pediu que o povo escolhesse. E ele falou: olha, mas eu já escolhi. Eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Que essa seja uma resolução que eu e você possamos tomar a todos os momentos da nossa vida, tomarmos todos os dias e servirmos ao Senhor com integridade, com fidelidade, de destronar do nosso coração, da nossa vida, aquilo que desagrada ao Senhor, e muitas vezes até mesmo as nossas próprias pressuposições, e servi-lo a Deus com toda a convicção. Isso diz respeito a todos nós, isso diz respeito a mim e a você. Deus deseja abençoar o meu lar, Deus deseja abençoar a minha casa. Deus não somente pode, Ele deseja abençoar a família. Por quê? Porque a família é projeto de Deus. A primeira instituição que Deus instituiu nessa terra foi a família. Então é da vontade de Deus nos abençoar o lar e a família, porque é projeto dele. Eu me lembro que uns anos atrás eu estava conversando com um homem, tentando fazê-lo convencer de um assunto que entrou lá na discussão. Ele disse o seguinte para mim: quer dizer então que Deus não pode tudo? Porque se Deus é todo poderoso, Ele pode fazer tudo. E aí eu falei para ele: olha, é verdade, Deus pode todas as coisas, mas existem coisas que Deus pode fazer porque Ele é poderoso, mas Ele não deseja. Né? Existem coisas que Deus pode fazer, mas Deus não deseja. Só que existem outras coisas que Deus pode fazer porque Ele é todo poderoso e Ele deseja fazer. E uma destas é abençoar a nossa casa e abençoar a nossa família. Porque é projeto dele. O seu lar é projeto de Deus. Só que é nossa responsabilidade cultivá-la. É nossa responsabilidade cultivar princípios espirituais que possa regar a cada dia a árvore do amor, do respeito, da honestidade, da cumplicidade, da reciprocidade e do perdão, principalmente. Amém, queridos? Eu vou orar